Amanda Klein. Professor, bom dia. Sempre um prazer falar com o senhor. Professor, concordo com a sua análise, né? Mas tentando superar um pouco essa comparação, como o senhor disse, inadequada, que na verdade é um erro histórico, né? Dizer que o que acontece em Gaza é igual ao Holocausto, mas olhando simplesmente para o que acontece em Gaza, esquecendo um pouco o Lula. Ele também não tem razão ao apontar o dedo e chamar a atenção para aquilo que está acontecendo? E, primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que é genocídio e se, na sua avaliação, o que está acontecendo ali é genocídio ou não, porque acho que a gente já vem cruzando, o Netanyahu, nesse caso, vem cruzando várias linhas vermelhas. Quando você vê uma parte, ou quase toda a população, encurralada em Rafah, sem ter para onde ir, ontem a gente mostrou em reportagens nos jornais à noite, gente comendo grama, porque não tem o que comer e eles não deixam a ajuda humanitária chegar aos palestinos, gente tendo que beber água do vaso sanitário, não tendo para onde ir, com um ataque iminente em Rafah, e vai fugir para onde? Não pode sair para o Egito e não pode voltar para o norte de Gaza, que já foi totalmente dizimado. E aí? Que nome se dá isso? Porque é diferente do que acontece na Ucrânia. Na Ucrânia, de fato, você tem 2 exércitos regulares lutando. Você tem 11 mil mortos em 2 anos. Aqui em 6 meses, pouco mais de 6 meses, você tem 30 mil mortos. E o Departamento de Estado americano e outras instituições não questionam e não disputam esses dados. Pelo contrário, a inteligência deles confirma esses dados de 30 mil mortos. Então, a maioria mulheres e crianças. Que nome se dá isso? Né? Quer dizer, Lula também não tem razão ao apontar o dedo e chamar a atenção da comunidade internacional. Olha, o que está acontecendo aqui é inaceitável. A gente tem que atuar. Bom, os seus pontos são importantes. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise de todo o contexto. Antes de tudo, queria convidar quem está ouvindo, assistindo, a fazer uma pesquisa na internet sobre o que foi o campo de concentração de Auschwitz. Eu sou professor convidado de uma universidade da Polônia desde 2005. Eu já estive 15 vezes naquele país, dando aula, inclusive levando estudantes brasileiros que fazem parte do programa que a gente leva. Eles ficam horrorizados quando visitam comigo o campo de concentração de Auschwitz. Isso porque é uma visita a um local, a uma exposição, a um museu. Imagina só se eles pegarem os livros de histórias e forem pesquisar um pouquinho do que se trata. Primeira pergunta tua, que é super importante. O que é o genocídio? O genocídio é um crime internacional que é tipificado. E aqui deixando claro para todo mundo que está no universo do direito. Crime tem que ser tipificado, ele tem características, ele tem identificações. E você tem diversos tipos de crimes que podem ser estudados, analisados, se são aplicados nesse ou naquele caso. Genocídio não é o caso aqui em específico, porque ele tem características, ele tem um conceito. Tem que ter uma perseguição a um determinado grupo que pode ser um grupo étnico, religioso, grupo político, grupo de pessoas que você pode aglomerá-las numa identidade e perseguir com o objetivo de eliminação. Foi o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Havia um objetivo claro, um projeto claro do governo nazista em perseguir aquele grupo de pessoas, outros também, ciganos, por exemplo, em perseguir e objetivando eliminação daquelas pessoas. Então, é esse o contexto. E aí você utiliza as forças que tem, no caso ali eram as Forças Armadas. Então, eu não acredito que isso se aplique a este caso, apesar dos horrores, dos erros e tudo mais que a gente possa discutir aqui. Né? Então, a gente tem que utilizar as tipificações corretas. E isso legitima a crítica. Esse é o meu ponto. O meu ponto é, pode ter crítica, sim, mas você deslegitimiza a crítica a partir do momento que você desvia para outras coisas e ofende a outros grupos. Então, acho que tem que a gente colocar aqui. Outro ponto que é importante, ao criticar o que está acontecendo lá, ao analisar, por que também não se critica a atitude do Hamas? Por que não se critica ou se conclui que não pode existir um grupo que tenha como objetivo a extinção de um outro Estado? Está no Estatuto do Hamas que eles objetivam a extinção do Estado de Israel. Então, isso é inadmissível por completo. Os atos terroristas que eles praticaram são inadmissíveis. Sequestraram, praticaram um monte de crimes que eu não vou colocar aqui para a audiência ouvir, mas são de muitos horrores e ainda mantém mais de 100 civis, cidadãos comuns como a gente que está conversando aqui, sequestrados. Qual é a justificativa do Hamas para manter essas pessoas lá sequestradas? Então, tem que sim falar desses horrores também. Agora, em relação à população civil, o que tem que se cobrar, para tudo, é direito internacional. Se você tem um conflito armado entre dois grupos, e nós temos sim dois grupos aqui, ao contrário do que dizem.
Tem um que chama-se Hamas, que praticou atos terroristas e agora responda pelo que fez, e você tem as Forças Armadas israelenses. Então você tem esses dois grupos. O problema, como sempre, tanto na Ucrânia quanto aqui, é que a população civil está lá no meio. A população civil tem que ser protegida. A população civil não é alvo de ataques. A população civil é aquela que tem que ser protegida e ela não está no conflito, ela não está na disputa. Na Ucrânia e na faixa de Gaza. Se a gente colocar todo mundo no básico, vai funcionar. Agora, o que não dá é para você ter declarações desequilibradas, no sentido, não estou desequilibrando a pessoa que faz, mas desequilibrando a relação. Você tem que criticar todas as partes que cometem erros. Você tem que criticar o terrorismo. Não se justificam as atitudes do Hamas, mesmo que a gente entenda que você tem ali bons motivos por parte dos palestinos. Terrorismo é crime internacional. Então, acho que se a gente tratar dessa forma, a gente observa a população civil que está sofrendo e tem que ter um tratamento adequado para isso, e a gente trata também de criticar o Hamas pelo que fez e a responsabilidade que tem. Inclusive, porque o Hamas desvia as ajudas humanitárias também que recebe. Isso é pouco mencionado. Eu acho que se a gente coloca a luz em todas essas situações, a gente caminha bem nesse sentido aqui de analisar o caso.